Hoje eu vou receber a Andiara, eu acho que é assim, ó, Loeffler. Acredito que é isso. Daqui a pouco ela vai dizer para nós. Ela é uma profissional com uma trajetória marcada pela consistência, pela construção de uma reputação lindíssima. Ela faz um trabalho que eu admiro demais. Ela tem uma visão de crescimento do mercado, de posicionamento. Ela faz um trabalho com essa parte inicial da vida, da nossa jornada. Então ela vem desenvolvendo esse olhar muito forte sobre posicionamento, relacionamento, construção de carreira, para que isso se torne algo sustentável, sem atalhos. Então, o que mais me chama a atenção na Andiara, além do tamanho, porque ela é uma mulher enorme mesmo, alta, é a sutileza que ela lida com esse trabalho. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, Andiara. Vou te chamar aqui para você falar um pouquinho quem é Andiara, porque eu falar eu sou suspeito, né? Eu não estou conseguindo te chamar, deixa eu ver, assim. Ao nosso Quarta com Café. Vamos ver. Aê, muito bem-vinda. Bom dia! Amiga. Você viu aí que eu fiz uma Vocês estão me ouvindo apresentação? bem? Sim, ouvindo bem. Ótimo. Eu fiz uma apresentação do meu jeito aqui, mais ou menos, né, daquilo que eu E eu conheço, adorei. daquilo. Na hora que eu falei o que me espanta é o tamanho, as pessoas ficaram, como assim? Porque ela é uma mulher altíssima, né? Uma elegância em pessoa, tem um poder assim, ela parece uma índia, é uma mistura de índia, não sei. E esse nome, como é que fala esse sobrenome, Andiara? Você falou certinho, é básico mesmo, é diferente, mas é simples. Legal, muito bem. Ó, e para a gente começar esse bate-papo, eu gosto muito de falar um pouco da parte que ninguém, né, costuma falar, dizer, que é a parte humana da pessoa, né? Porque a Andiara profissional nós vamos conhecer aqui e tudo mais. Mas eu queria saber, primeira coisa, Andiara, como que você me conheceu e depois quem é você. Vamos fazer o seguinte, me explica quem é você, das suas palavras para a nossa audiência e depois você me fala como que você me conheceu para a gente quebrar o gelo e começar esse papo gostoso nessa manhã. Ótimo. O bom de fazer live com temas específicos é que pelo menos um dia antes, Jorge, a gente já está no clima e revivendo a nossa própria história, né? Relacionada ao tema. É verdade. Então, essa pergunta sobre quem é a Andiara, eu acho que a Andiara é uma eterna buscadora, mas que Legal. finalmente se encontrou. Porque isso era uma Hum, questão também. Antes eu falava que eu era uma eterna buscadora. E aí um dia uma pessoa me questionou, tá, mas você vai ficar buscando a vida inteira? olha só, isso é importante. Sim, e aí eu já entrei nas minhas próprias questões, porque eu era aquela pessoa que tinha 500 milhões de planos e projetos, mas que não conseguia trazer eles para a realidade, para a materialidade, para a terra, para a fisicalidade, para realmente trazer isso para o mundo. Então eu falei, eu sou eterna buscadora que hoje eu me encontrei. Continuo buscando muitas coisas, mas já encontrei também muitas respostas, principalmente nesse lado, nesse olhar, nessa visão do trauma, né? Legal. Legal. Porque essa eterna buscadora vai criando versões de si mesma, não é verdade? Sim, sim. E E isso aí a aqui. gente tem que entender que o conhecimento, a busca pelo conhecimento é uma coisa eterna e que é super gostosa para mim, né? Eu amo Exato. estudar, mas que a gente tem que servir a vida com ele, né? A gente tem que fazer alguma coisa com ele, tem que trazer ele para o trabalho, para o dia a dia, para as pessoas, para realmente o conhecimento deve servir a vida, Exato. né? Muito bom. Muito bom. E como que você me conheceu, mulher? Me conta aí. Vamos ver se eu lembro como que você me conheceu, se tá Olha, certo. tem duas versões de como eu conheci o Jorge. Tem como eu conheci o Jorge online, e aí foi no encontro maravilhoso do Master do ano passado, onde o Jorge foi aquela pessoa corajosa de passar um ano com um bando de mulheres. Verdade. Verdade. E eu estava me lembrando que eu também conheci o Jorge pessoalmente num trabalho sobre início da vida. Aqui em Dayatuba. Exatamente, aí na sua cidade, né? Lembrando que ela mora no Tocantins, aquele do lado, sabe? Eu fui fazer um trabalho com umas amigas no interior de São Paulo, que por coincidência era bem na cidade do Jorge, e aí convidei ele para conhecer o trabalho presencial.
Foi uma E aí experiência maravilhosa. falei assim, Jorge, tem tudo a ver, porque carreira, transição de carreira, né? Tudo isso envolve o nosso início da vida também. Vocês vão entender o porquê disso aqui hoje, né? Isso mesmo. E assim, Andiara, me explica assim, né? Nós falamos do início da vida e tudo mais, mas eu queria saber, primeira coisa, olhando para trás, sua carreira, sua vida, todas essas buscas constantes que você disse que vem fazendo, você tem um momento que você lembra assim que mais te marcou e que falou e que te disse assim, ó, não só que marcou, mas que disse assim, bom, é esse o caminho? Que nem você falou, né? Eu tava buscando e aí me perguntaram, tá, mas você vai buscar até quando, né? Né? E aí você falou, não, aí me encontrei, continuo buscando, mas eu me encontrei meu caminho. Você lembra quando que foi esse momento que você falou assim, é isso? Eu acho que tem dois momentos na minha vida muito marcantes, Jorge. O primeiro Uhum, dele foi quando eu saí da faculdade, e tá. aí eu gostava muito de RH, comecei a Uhum, trabalhar com RH, então meu primeiro trabalho, né, minha primeira paixão na psicologia foi a gestão de pessoas. legal. Só que aí logo eu casei e me mudei para uma cidade do interior. Uhum, E aí eu entrei num conflito, porque eu gostava muito daquilo, mas trabalhar com RH no interior de uma cidade ainda no Tocantins, que é, né, a capital mais nova do Brasil, e uhum, que ainda tem várias questões populacionais, de desenvolvimento, que ainda estamos aí bem no início. E meu sim. marido virou para mim e falou assim, eu falei assim, eu quero fazer MBA em gestão de pessoas. E ele virou para mim e falou assim, mulher, o que tu vai fazer com isso no interior? Aí eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei, mas eu vou fazer. Isso aí. E aí, para aterrizar na realidade e também para aterrizar no desejo, eu fiz duas pós. Olha só. Eu fiz uma em saúde mental e gestão de equipes multidisciplinares, que aí eu tinha muita bagagem para trabalhar em qualquer coisa que no interior tem fácil acesso. Então, Uhum, programas do CRAS, programas do CREAS, programas do CAPS. Então, assim, abarcava saúde mental e abarcava também políticas públicas, né? uhum, Mas fui atender o meu desejo também de continuar estudando RH e fazer meu MBA em gestão de pessoas. legal. E aí terminei as duas pós, continuei um tempo trabalhando em políticas públicas e depois fui para o judiciário. E o meu segundo momento, né, como eu falei, foram dois momentos, foi quando eu engravidei, quando eu Hum, virei mãe. Porque quando eu virei mãe, eu comecei a ter questões que a medicina não explicava. E aí isso me fez voltar o olhar para o início da vida. Porque o início legal. da vida do meu filho estava me convidando a olhar para o meu início da vida. Olha E que aí, interessante. quando eu olhei para o início da vida do meu filho, logo meu também, as minhas questões de carreira mudaram completamente. Uhum, E aí eu conheci os aspectos do início da vida, conheci as teorias sobre trauma, coisa que a gente aprende assim, muito de longe na faculdade sobre o que eu acredito que inclusive deveria, porque profissional da saúde, psicólogo, trabalha com trauma o dia todo, sabendo exatamente. lidar ou não. E para quem não sabe também, eu também sou terapeuta, então eu sei muito bem do que você está falando. Assim, a gente trabalha e é convidado a olhar para isso todo santo dia. E o que mais me chama a atenção na sua história, que é uma das coisas que eu falo bastante, é o quanto a gente consegue muitas vezes trazer significado para uma dor que está acontecendo na nossa vida. E a partir dessa dor, desenvolver um talento, desenvolver um trabalho, até mesmo uma missão, que no seu caso é muito sobre isso, sobre a missão. Então, beleza, você falou que tiveram dois pontos, né, dois marcos importantes, ou seja, essa mudança, vamos dizer assim, de realidade física, né, onde você vai para uma cidade do interior e de certa forma você olha para aquilo que você sonhar e fala, poxa vida, aqui talvez eu tenha que adaptar. E é a questão da maternidade, que trouxe realmente, vamos dizer assim, a continuidade e essa estrutura do seu trabalho atual. Sim. Então, muito voltado para suas próprias, para os seus próprios traumas, né? Isso é muito interessante, porque mais que ninguém, né? Você falar de trauma olhando, né, olhando só para o trauma dos outros, muitas vezes
dá certo, mas quando a gente olha para os nossos próprios traumas e começa também a entender como isso é possível fazer e melhorar, né? Fica mais consistente, né? E se torna uma paixão, né? Uma missão, como você falou mesmo. Sim. Mas eu sei que dentro da jornada profissional, como para mim também é assim, para outras pessoas, tem momentos que a gente pensa em largar tudo, jogar tudo pro alto, tá difícil, tem os altos e baixos, né? Tem os invernos que a gente costuma falar. Teve algum momento dessa jornada até aqui, Andiara, que você pensou e falou assim, meu, quer saber? Eu acho que eu vou jogar tudo pro alto. Ou vou mudar tudo isso. Teve algum momento que você parou e pensou, nem que seja por alguns instantes? Teve, mas não relacionado à psicologia em si. Uhum. Relacionado, porque assim, a psicologia é um campo muito vasto, né? A terapia de forma geral. A gente, Sim, então, assim, se eu for trabalhar, inclusive, com o início da vida, tem vários aspectos que eu posso desenvolver e legal. criar, né, vários estudos, vários aprofundamentos. Mas esse momento, vou largar tudo, veio na pandemia, que eu acho que mexeu Foi um com muita momento gente para muita e gente, né? sim, e a pandemia eu acho que trouxe muito desenvolvimento pessoal, inclusive. Né? Inclusive o campo do desenvolvimento pessoal deu um boom enorme ali no início da pandemia. Por quê? Porque a gente foi obrigado a ficar dentro de casa e a gente não tinha muita distração. Então a gente Sim. foi obrigado a olhar para o relacionamento, a gente foi obrigado a olhar para os filhos, a gente foi obrigado a olhar para o que realmente importa na nossa vida. Para si mesmo também, né? Para si mesmo e como se relaciona com tudo isso ao mesmo tempo, porque inclusive, tem dados aí que houveram muitos divórcios durante a pandemia, né? Porque as pessoas não estavam Sim. acostumadas a se relacionarem. A se encontrar, a ficar junto, né? E aí, além de se encontrar ainda nesse contexto, né, de medo, de incertezas, de inseguranças, um fator de estresse adicional que realmente tacou pimenta aí em muita coisa que estava meio congelada, meio morna, né? Aham. E me conta uma coisa. A pandemia foi realmente um marco para muita gente. É engraçado que hoje a gente às vezes olha, né, depois de alguns anos, e parece que não teve pandemia, né? Porque muita coisa foi dita que ia mudar e tudo mais. Sim, algumas mudaram, mas outras que eram ditas como certas que a partir daquele momento tudo ia ser diferente, parece que estão voltando, né? Isso é muito engraçado, como a gente se adapta em tudo assim, né? Mas Sim. eu queria entender, pode falar. Uma das grandes acho que oportunidades que a pandemia trouxe foi a questão do trabalho online. Né? Na própria terapia, a gente viu que isso é possível e que funciona muito bem. A gente não dispensa o presencial para algumas coisas, mas Uhum, para várias outras é muito possível, sim. E, inclusive, tem algumas vantagens. sim. Eu sou assim, um defensor, né, um pouco do home office, do online, porque, por exemplo, sem pandemia, sem online, quando que a gente ia se conhecer? As chances iam diminuir muito, inclusive, né? Da gente se Exatamente. conhecer, da gente estar fazendo tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo. Então, mas mesmo nesse contexto que você está falando, tem muitas empresas hoje em dia, muitas pessoas que estão batendo aí cabeça, querendo voltar a algo que realmente, né? Você falou sobre a saúde mental, então a gente tem que cada vez mais desconstruir coisas que estão muito enraizadas na nossa cultura, não só no Brasil, mas de forma global. E isso eu vejo ainda muitas barreiras, né? Então, assim, por exemplo, quando aperta, algo funciona. Quando desaperta, deixou de funcionar, sabe assim? Mas, Andy, né? Para quem não conhece a Andiara, chamamos ela de Andy. Né? Um ponto na carreira que muitas pessoas não olham. Né? A gente, quando fala de carreira, a gente muitas vezes é muito daquilo do racional. Né? Ah, então assim, eu faço um curso, eu estudo, né? Eu aprendo uma ferramenta, meio que robô, assim, sabe? E a gente vai naquela questão linear, nos venderam, né, essa ideia de que é só assim, vai crescendo, vai construindo, vai fazendo, não sei o quê. Mas muitas pessoas não olham para a parte emocional que nós carregamos. O que está por trás da carreira, o que está por trás da profissão, né? Quem está por trás daquele cargo, vamos dizer assim, né?
E como que você olhou para isso, as questões, né, do início da vida, e conectou com essa questão profissional? O que que você pode dizer, assim, dos padrões que você percebeu, do que você, das ligações dos traumas com carreira? Eu sei que tem muita coisa, mas o que que te chamou a atenção e brilhou seus olhos, que você falou, olha só, é por aqui. Acho que a primeira grande coisa vem de um olhar sistêmico de que a nossa profissão não é por acaso, né? Ela está servindo a algo do sistema. Uhum. A gente não escolheu terapia, trabalhar com pessoas, ou independente da carreira que seja, à toa. Isso serve a alguma coisa do sistema. E Legal. serve, uma visão que eu gosto muito, que você trouxe um pouquinho, é sobre o quanto as nossas dores também carregam os nossos dons. Porque a dor, o trauma e as questões que a gente viveu difíceis nos empurram para um desenvolvimento que talvez sem aquela dor a gente não iria desenvolver. E quando a gente transpõe aquilo lá, quando a gente, né, sara aquela ferida, ou quando a gente coloca, né, a cura dessa ferida a serviço da vida e a serviço de servir outras pessoas, a gente fica muito bom naquilo. Uhum. Né? Então isso vira um dom e isso vira um servir às pessoas. Entendi. E aí veio essa questão do dom, da missão, né? Só que aí eu tinha várias questões que não fluíam muito bem. Então, muitas questões com perfeccionismo, muitas questões com procrastinação. Então, eu perguntava para Deus, eu falava, gente, se eu já sei o que eu tenho que fazer, se eu já sei o que é missão, por que que eu não consigo executar? Por que que eu não consigo colocar tudo isso a serviço, realmente, já que eu tinha essa visão, inclusive, aí do ponto de vista sistêmico, né? E aí eu Uhum. fui obrigada a estudar trauma. Eu fui obrigada a olhar para o início da vida. E principalmente, Jorge, quando a gente fala de transição de carreira, qual é a nossa primeira transição na vida? É o nosso nascimento. Olha só. Então, essa marca do início da vida, de como foi lá atrás, que deixa memórias não só na nossa mente, mas no nosso corpo, na nossa fisiologia, a gente chama de imprints, né? São Uhum. questões aí celulares que estão nas nossas células e que vão trazer memórias inconscientes de como foi a nossa primeira transição. Então, Olha, muita gente tem questões com transição de carreira relacionadas a como foi o início da vida, como foi essa transição do nascimento. olha só. Você já tinha, de certa forma, nas nossas conversas, né, apontado esse direcionamento. A gente nunca parou para sentar para conversar sobre isso. Mas quando você fala que a primeira transição de carreira, né, vamos dizer assim, é o nosso nascimento, dá uma bugada na minha cabeça aqui. Porque faz muito sentido e buga quando eu, tipo assim, como eu não pensei nisso antes, né? Mas eu lembro, e aí eu começo a lembrar do trabalho que a gente fez, né? E aí eu entendo se, poxa, se o nascimento, né? Aquela questão assim da gente ir para o mundo, né? Primeira vez assim do tipo, olha, você está num ambiente diferente. Imagina quantas transições de carreira a gente faz na vida e que não está percebendo o que está fazendo. Isso é muito impactante. Por isso que eu falei, né, dessa questão do bugar, assim, né? E quando você percebe, né? Então, assim, quando você me fala que, poxa, esses traumas iniciais, porque querendo ou não, o nascimento, ele de certa forma é traumático, né? Porque você está ali saindo de um ambiente confortável, seguro, um Mais ou ambiente. menos. Hã? Mais ou menos. Mais ou menos o que? O seguro, O confortável? seguro, confortável, depende muito de como foi a gestação da mãe e de como foi o início da vida, desde a concepção. É. Então vamos dizer assim, um ambiente conhecido por 9 meses, independente, né, de ser tão seguro ou não, para um ambiente novo. Sim. E tudo que é novo, de certa forma, nos assusta, nos causa muitas vezes medo, né? Tanto que cada vez mais o que eu percebo e vejo das pessoas são receios de mudanças. Porque qualquer mudança, tem gente que tem pavor de mudança. E pode ser muito por conta desse início, né? E tem Sim. gente que é apaixonado por mudança.
Tem gente que não consegue construir algo consistente porque tá... O que você pode me dizer de tudo isso? Porque agora que você botou essa questão do não tão seguro, que realmente pode ser mesmo, me conta um pouquinho de tudo isso. E a gente já está fugindo do script todo aqui, e eu te falei que ia ser dessa forma mesmo, porque você está trazendo coisas muito importantes desse início, assim. Então, Falando sobre a nossa primeira transição, que é o nascimento, né? Ela vai se repetir, a forma como a gente vivenciou isso, em várias transições na nossa vida. Então, a transição da infância para a adolescência, que pode ser muito desafiadora. A transição do adolescente para o jovem adulto, onde tem que escolher uma profissão, onde tem que se, né, crescer, colocar uma nova identidade, né, incluir identidade profissional aí. E transições de carreira. Por que muitas pessoas têm dificuldades em transição de carreira? E uma das questões que eu vejo que no público que eu trabalho é muito difícil, e isso foi uma questão para mim também, que hoje é mais curada, digamos, que a gente está sempre em processo, como a gente não consegue integrar muitas vezes os conhecimentos que a gente tinha antes. A gente quer descartar, e aí a gente entra para um olhar sistêmico também. A gente acha que não, tudo que eu fiz antes não serve mais, e agora eu vou fazer uma coisa completamente nova. Só que a gente esquece que toda a nossa bagagem anterior, e assim também no útero, tudo que a gente viveu de bom, é um treino para a nossa transição. Então, se a mãe passou uma gravidez estressada, se foi difícil, ou se ela passou muito desconectada, tudo isso é um preparo para o nascimento, para o que vai ser depois a vida fora do útero. Nossa. Inclusive a nível de sistema nervoso. Porque eu estou ali sentindo tudo que a minha mãe sente, sentindo os hormônios do estresse, e depois eu vou ser assim na vida, se não houver uma reparação. Né? Olha, então pera aí que nós vamos ter que dar uma pausa aqui, porque você trouxe muita informação em poucos minutos. Então, você que está assistindo essa live aqui ao vivo ou gravado, um exercício que eu acho que todos nós temos que fazer. Buscar, se for possível, entender esse período gestacional. Como que foi isso? Para sua mãe, para minha mãe, para as nossas mães. Isso foi difícil, foi tranquilo, porque o que a Andiara está nos dizendo é que a forma como foi isso, e esse nascimento, é como se fosse um molde para as novas transições que vão acontecendo. E tudo isso de forma inconsciente, certo? Sim. E que se a gente não entende, a gente não consegue ajustar, a gente não consegue melhorar. Porque a repetição não quer dizer que ela está fadada a ser eterna. Quer dizer que ela é uma tendência. Só que quando você tem consciência sobre isso, você consegue atuar nisso. Mas quando você não tem, aí sim vai ser literalmente uma repetição. É isso, Andy? Exatamente. E essa questão da compulsão, a repetição, a gente já via lá com Freud, né, Jorge? E aí vieram outros teóricos, outros estudiosos, aí estou falando da linha de trauma também, como Peter Levine, né, pessoas que, Gabor Mate, que trabalham com questões de trauma e também de questões somáticas do corpo, que falam que a gente, o próprio Jung também, né, que a gente vai repetir até a gente criar consciência. A repetição, na verdade, é uma bênção, é uma forma de bênção. Por quê? Porque é uma luz sobre algo que a gente precisa cuidar. E aí vão ter as repetições nossas, das nossas questões, e também vão ter as repetições do nosso sistema. E ó, você tocou num ponto que eu falo bastante também. Né? A gente tem uma parte do nosso conhecimento adquirido foi ter a mesma fonte. Né? A gente fez os mesmos cursos, participamos de algumas turmas das mesmas coisas, então a gente tem coisas que faz muito sentido para os dois caminhos, né? Porque você falou assim, essa questão de achar que a gente vai começar do zero uma transição, que qualquer mudança a gente começa do zero. Então isso é muito importante a gente ressaltar, porque eu costumo dizer, e você sabe disso, que a gente nunca começa do zero, nem quando a gente nasce. Parece assim, novinho em folha, né? Tá começando ali zerado. Não é verdade. Novinho em folha nem no nascimento, que a gente já viu com toda a bagagem ali daqueles 9 Porque tem a meses. bagagem geracional que a gente carrega no nosso corpo
E tem a bagagem daquele período que você acabou de dizer, dos 9 meses, 7 meses, 6 meses, enfim, dependendo, né, de quanto tempo dura a gestação de cada um, que a gente carrega coisas que não são nossas, ou até mesmo são nossas, mas que são vividas ali, naquele ambiente. Então, quando a gente nasce, não estamos zerados, né? Já tem uma bagagem. E essa repetição que você falou, ela é muito importante a gente entender. Então, eu falo bastante, Andy, eu queria que você também aprofundasse um pouquinho nesse assunto, desse começar do zero, né? Que eu falo assim, não. E foi muito assim comigo. Quando eu decidi sair da área de tecnologia e ir para a área de desenvolvimento humano, de carreira e tudo mais, tinha uma coisa assim na minha cabeça que era assim, cara, eu vou largar tudo, eu não vou mais olhar para isso, vai ser outra coisa nova. E depois a gente vai entendendo, amadurecendo, que não. Inclusive, hoje eu uso muito disso. Né? Eu consigo observar que coisas que pareciam que não tinha nada a ver, que elas se integram. E quanto mais eu integro essas coisas, mais forte o meu trabalho fica. Conta um pouquinho para a gente dessa questão do zerado, né, que você falou, né, e como que isso realmente, né, como seria uma forma interessante da gente integrar isso, ou como identificar, enfim, aí eu acho que tem muito a ver com o trabalho que você faz, mas conta um pouquinho pra gente como que isso é possível, porque tem gente assim como eu que deve estar olhando isso aqui e falando assim, nossa, eu nunca pensei nisso, mas faz tanto sentido, e aí começa a ter curiosidade. Vou falar o meu exemplo de história de vida, porque eu acho que nada melhor do que uma boa Legal, história, né? Para a sim, com gente certeza. materializar de como seria isso. Então, eu comecei a minha carreira fazendo o que eu gostava, mas depois sendo direcionada para algo que era necessário por questões ali do ambiente de onde eu estava, né? E aí eu fui para a área social e fiquei na área social ali um bom tempo, e depois eu fui para a área jurídica. Trabalhei 10 Uhum. anos no judiciário, com famílias, com questões, né, judiciais, de guarda. E quando eu estava vivendo esse período no judiciário, eu fazia. Primeiro, eu era o serviço de avaliação, de avaliar as famílias, as questões de divórcio, né, com quem que vai ficar, quais são as funcionalidades de cada sistema, né, ali do pai e da mãe que estão ali se separando, né? Várias questões relacionadas a isso, e depois eu fui gestora de quem fazia isso. Uhum. E aí, quando eu sou gestora, eu volto para o lugar do RH, de alguma forma, né? Sim. Numa outro formato, mas de gestão também. E quando eu estava nesse caminho, eu estava servindo a minha própria história. Porque eu sou filha de mãe solteira, conheci meu pai com 34 anos. Nossa. Então, eu tinha sentido na pele tudo isso. Isso fez parte da minha própria história. Lembra que eu falei que a gente serve ao sistema? Exatamente. E aí eu passei muito tempo servindo ao sistema, ao que, né, era um pedido, inclusive da minha questão familiar, e compreendendo. Quando você olha para trás, você fala assim, meu Deus, era tão óbvio, né? Agora é, né? Mas questão assim, não sei como o seu público, o conhecimento que o seu público tem em relação a isso, mas, por exemplo, questões de alienação parental. Eu estudava aquilo no conceito, mas eu nunca tinha entendido que as coisas que a minha mãe falava do meu pai pelas dores dela me afetavam e que aquilo tinha um sentido. Aham. E aí tá, conforme cada vez eu fui entendendo mais sobre tudo isso, e aí isso meio que foi para um lugar mais de. Eu não gosto de pensar do tudo curado, né? A gente está sempre em desenvolvimento e descascando a cebola daquele ponto. Mas Sim. quando isso entrou num lugar mais ok para mim internamente, foi quando essa transição foi possível. E aí eu saí de uma forma super sistêmica de lá, honrando aquele lugar. Porque geralmente a gente faz transição de carreira de saco cheio Não, é o que eu falei. Então, assim, e descartando aquilo lá. Né? não, e só Aquilo não fazendo uma pausa, serve, é eu não isso. aguento mais. Quando a gente descobre assim, fala, não, eu não quero mais isso, ou seja, eu vou fazer uma transição, é como se a gente quisesse tacar fogo naquilo, apagar Exatamente. aquilo de uma vez. E é pior. E eu falo isso por experiência própria, você está me dizendo a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa entender que excluir esse passado, né, fingir que ele não existiu, é muito pior
para esse novo caminhar, né? E aí, aproveitando que a gente está na quarta do café, eu achei tão significativo você me chamar para a quarta do café, Jorge, porque quando Jura? você me chamou e falando que, né, que ia trazer esse quadro de quarta com café, foi quando eu mandei fazer essas xícaras. Ah, que legal. Porque o meu trabalho tem a ver com o despertar da sábia interior. E aí, uma das frases da sábia interior, que é né, o que o trabalho que eu venho desenvolvendo, é: ser sábia é honrar a própria história. Sim. E, cara, essa é uma frase que, enfim, né, a audiência talvez não tenha tanto conhecimento, apesar que quem me acompanha aqui sabe que tem uma questão sistêmica nesse trabalho, o quanto isso é poderoso, assim, e o quanto muda internamente dentro da gente essa questão. Porque é natural, eu acho que do ser humano, olhar para aquilo que aconteceu e se aquilo aí nos machuca de alguma forma, a gente repelir, né? E apontar dedos e não querer e excluir. Só que isso é um nível muito raso de entendimento. É um nível muito, eu acho que até instintivo, né, Andiara? E aí, quando a gente, aos poucos, se dispõe a aprofundar um pouco mais naquela questão, né, ou naquilo que, de certa forma, trouxe algo traumático para você, ou seja, dentro da cebola, começar a descascar outras camadas, a gente vai tendo um entendimento muito distinto. E a gente começa a perceber que aquilo, tudo bem, aquilo machucou a gente, né? Só que entender o que está por trás daquilo. Porque olha que interessante, quando a gente entende que aquilo nos machucou de alguma forma, um trauma, como você falou, e percebe pela sua fala que isso pode se tornar um talento, só por isso a gente já olha diferente. E já vê que vale a pena olhar para o passado. Não é que é para a gente Exatamente. morar no passado, mas olhar para o passado traz uma nova perspectiva para o futuro. Eu costumo dizer que o passado, se tiver muita gente nova, eles não vão nem entender um pouco disso que eu vou falar, mas vai ficar registrado. Eu costumo dizer que o passado ele tem que ser olhado como uma biblioteca. E aí você pode procurar no Google, né, para quem não conhece uma biblioteca, né, porque hoje em dia cada vez menos a gente vê, mas existem bibliotecas lindíssimas, né, aquele bando de livros e tudo mais, que é a nossa história. Então, ninguém mora dentro de uma biblioteca, você concorda? Mas a gente visita a biblioteca. A gente muitas vezes vai lá buscar um livro, um conhecimento, algo que naquele momento está funcionando, que a gente precisa para aquele momento. Então, esse passado é isso que você falou, não, a gente não mora no passado. Então, eu uso essa ilustração porque ela fica muito didática. Assim. Então, o nosso passado é a nossa biblioteca. São conhecimentos, são experiências que no presente e até no futuro vão fazer com que a gente leve isso de uma forma mais tranquila. Tem uma frase, Jorge, que eu acho que é do Joseph Campbell, mas eu não tenho certeza, que fala que na caverna onde temes entrar, é lá onde mora o tesouro. É. Que vem esse contraponto do trauma e da dor, né? Uhum. Muitas vezes aquilo que eu excluo, que aquilo eu não quero ver, que eu acho que, né, vai me machucar mais, é uma direção de que, olha, se eu olhar para esse lugar que dói e cuidar dele, eu vou estar plantando sementes ali para construir uma floresta. Ao invés de deixar aquele lugar lá abandonado, né, sem É. cuidado. E você usou a palavra caverna, eu gosto muito de fazer uma ilustração, né? Quando a gente olha para o autoconhecimento, né? Que nada mais é que entrar dentro da caverna. E essa caverna é dentro de nós mesmos, né? Muitas vezes olhar para dentro é difícil, né? E então me conta um pouco da sua experiência, dos seus, né, clientes, pacientes, você tem os dois, alunos, você tem alunos também. Na sua visão, qual que é o custo de não olhar para esses traumas? Que nem você falou, né? Você falou assim que a gente, primeiro falamos, né, que assim é difícil olhar para o trauma, às vezes a gente não quer olhar mesmo porque machuca. Acabamos de dizer que olhar é importante,
porque isso ressignifica, isso traz força, né? Tem essa questão da energia, né? Da gente olhar e se apropriar daquilo e criar um talento, inclusive. Então, na sua visão, pela sua experiência, com tantas pessoas, qual que é o custo de não olhar para isso? Porque muita gente deve estar aqui falando assim, ah, não, aquele trauma foi, eu não quero nem olhar para aquilo. A gente fala muito, aquilo ali foi tão traumático que eu não quero nem olhar para isso. Tem muita gente que usa essa frase, eu já usei várias vezes, quer saber, eu não quero nem olhar para isso. Na sua visão, quais são os custos, assim, de uma forma geral, daqueles que você fala, não, sempre tem isso, esse padrão? É um custo bem simples, é o custo de morar na dor. Nossa, peraí que isso aqui eu vou anotar. Por quê? Você está vivendo e repetindo, você tendo consciência ou não. Então, se eu não quero olhar, se eu quero excluir, se eu quero não cuidar daquele lugar que me pede atenção, eu estou morando ali, consciente ou inconscientemente. Se eu volto, olho e cuido, eu estou plantando um jardim ali. Eu estou semeando talentos Caramba. que estavam no lugar da dor, mas que podem virar no lugar da dor. Eu estou todo arrepiado falando isso. Eu também, eu tô emocionado aqui, porque quando você falou isso, a gente tem traumas, né? Todos nós temos, né? A gente sabe que a gente nunca vai se curar totalmente dos traumas, e nem faz sentido, eu acho. Mas assim, é esse melhorando, né? E aí eu percebo, quando você fala isso, o quanto dos meus traumas que eu não quis olhar, né, em determinados momentos, o quanto realmente estava sentado em cima dele, morando nele. Atrasando o desenvolvimento, né? Exatamente. E que, claro, não é fácil, não é simples, mas é muito transformador começar a pelo menos dar uma espiadinha, né? Se abrir para olhar, né? O quanto fez diferença. E Então, sabe, como Jorge, eu não sei se eu sou muito precoce, porque eu olho para o autoconhecimento desde muito cedo, por diversas questões, inclusive existenciais minhas, Uhum. mas de certa forma, eu nunca vi essa questão de olhar para os traumas e para as dores como algo pesado e como algo negativo, como algo difícil. E eu gosto de trazer muito isso do direcionamento para o meu trabalho, sabe? Uhum. Quando você olha para uma questão difícil, uma questão traumática, é como se você estivesse lá numa cápsula Uhum. pressionada, fechada, que ninguém, você não quis ver e está ali guardada. Se aquela cápsula de dor está ali presa, ela está fazendo pressão. Se você olha para aquele lugar com compaixão e com cuidado, a tendência é você ir liberando aquela pressão e trazendo fluidez para aquilo. Mas é É contra-intuitivo. contra-intuitivo. Eu acho que o fato é que você virou essa chave muito cedo. Porque, por exemplo, quando eu virei a chave, para mim é igualzinho você falou. O problema é a gente olhar, ou melhor, entender que a gente precisa virar essa chave. Porque é isso. Para mim hoje, né? Eu até brinco às vezes com algumas pessoas e tal, porque tem pessoas que têm um certo receio de olhar para si mesmo. Tá tudo bem. Mas hoje eu acho que é muito que ver se não é desse jeito que você atua hoje. Então, por exemplo, hoje quando eu vejo que eu tenho um trauma, que eu tenho alguma coisa que está me bloqueando, que eu descubro algo que está me impedindo, eu quero o quanto antes olhar e me aprofundar naquilo. Porque eu já sei que esse é o caminho. Então, se eu, por exemplo, descubro que tem alguma coisa ali que está me... Nossa, é muito louco isso aí. Parece assim, tipo, até ontem eu não sabia, hoje eu sei e amanhã eu já estou resolvendo. Sabe assim? Porque é essa a dinâmica, né? Mas tem gente que ainda não conseguiu virar essa chave. Então, assim, ó, para quem, por exemplo, se identifica com isso, tá ouvindo a nossa conversa, já entendeu, poxa vida. Então, os traumas não é tudo de ruim, pelo contrário. Eu preciso olhar, eu preciso honrar, eu preciso entender, né? Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso virar essa chavinha que a Diara está falando e que o Jorge estão falando. Como que a gente começa? Qual que seria o primeiro passo prático
que você daria para as pessoas que estão assistindo, para que elas comecem a pôr a mão na chavinha, pelo menos? Não tem muito outro caminho do que não buscar um autoconhecimento. Aí, independente da vertente, independente da forma, né? Pode ser terapia individual, pode ser processos grupais, pode ser Uhum. questões sistêmicas, né? Independente da ferramenta, é buscar o autoconhecimento. Se abrir para isso. Sim, e aí falando até, né, nossa colega Miriam aqui passou aqui, dá um bom dia Doutora para ela. Mariana. E Uhum. ela trabalha muito com trauma também, com essas questões do corpo. E a gente sabe, né, trabalhando com trauma com o corpo, o quanto que, quando a gente libera esse espaço que estava ali na pressão, a gente traz o quê? Energia de vida. E quando a gente traz energia de vida, qual que é a tendência? A gente continuar procrastinando, a gente continuar enrolando as nossas coisas, ou é colocar isso em movimento? Exatamente, movimento. Então, ó, vamos lá. Então, o primeiro passo prático é buscar autoconhecimento, se abrir para isso, independente da ferramenta. Independente da forma e da ferramenta. Porque isso, inclusive, pode ser uma autossabotagem, né? Ah, eu não sei o que eu vou fazer, tem tanta coisa. Ah, e qual que é o melhor para mim? E aí fica nesse... Então, dê o primeiro passo. Eu costumo dizer que assim, ó, a gente precisa de um único movimento simples. Sei lá, uma conversa pode ser, uma leitura pode ser, né? Marcar uma consulta pode ser, chamar um terapeuta pode ser. Não necessariamente vai ser isso que você vai levar para o resto da vida, mas pode ser a abertura. Primeiro passo, né? A gente trabalha muito com energia, entende muito dessa questão até quântica e tudo mais, e sabemos que um movimento vai chamando o outro, que vai chamando o outro, e aí você vai se encontrar naquilo que faz mais sentido para você. Sim, sim. Agora você conhece a Andiara, você vai ter a Andiara aqui, você pode mandar uma mensagem para ela. Andiara, como é que eu começo a olhar para isso? Enfim, se sentir à vontade comigo também. No meu trabalho tem muito também dessa questão do autoconhecimento. Mas é isso, não procrastina, dê o primeiro passo, certo? E me conta uma coisa. Então, a gente se abrindo, olhando para esses traumas, se eu pudesse ajustar uma única coisa na minha carreira, olhando para esses traumas, assim. Então, por exemplo, você falou da transição de carreira, às vezes pode ser que eu esteja com uma transição que não está andando, nós vamos até conversar depois. Tem algumas coisas que eu preciso trocar ideia com você. Mas, por exemplo, eu estou querendo crescer profissionalmente, não está andando. Eu estou querendo fazer uma transição, não está andando. Eu estou querendo montar um negócio, não está andando. Eu estou querendo ser promovido, não está andando. Arrumar um emprego, não está andando. Você acredita que tem muita coisa, existem coisas que estão diretamente ligadas lá no início? Ou eu estou falando bobagem? No meu trabalho, Jorge, depois de, né, tantos estudos, hoje em dia eu integro a tríade do trauma, Eita, mas eu vou até escrever isso aqui. onde a gente olha para questões sistêmicas e transgeracionais, Aham. para a questão da infância, que é onde a gente foi, né, moldado ali diariamente, coisas que a gente ouvia, coisas que a gente observava sobre como a forma dos nossos pais trabalharem, Uhum. e a questão do início da vida, que geralmente são as questões mais inconscientes, porque isso ainda Aham. é muito pouco difundido, as pessoas têm muito pouco olhar para tudo isso. Mas hoje eu compreendo que tudo isso faz parte do meu trabalho, do que eu quero entregar para pessoas a respeito dessa questão do trauma. E quando você olha esses três aspectos, eu acredito, né, na minha experiência aí que eu venho construindo de metodologia, que você olha para a coisa de uma forma ampla e mais Uhum. global. Porque você não está descartando nada, você está integrando e incluindo tudo. Todos os movimentos e todas, né, as passagens aí da sua vida anterior e do que isso também tem a ver aí com o seu sistema. Então, hoje eu acredito que eu cheguei num ponto onde consigo ampliar isso, trazer isso de uma forma muito boa e muito concreta. Inclusive, acho que já falei para você, né, que tem tudo a ver com essa questão de transição de carreira, que a gente ainda vai fazer alguma coisa junto. Não, vai fazer não. Eu já até anotei aqui, porque lá na comunidade você vai entrar como uma luva ali. Porque assim, nós vamos conversar. Porque assim, o que acontece?
indiretamente, eu não sei, né? Eu não acredito muito em coincidências, né? Einstein disse que coincidência é a forma que Deus encontrou de ficar no anonimato, então eu acho isso muito legal, porque é assim, ó, quando eu falo de autoconhecimento dentro desse contexto de carreira, eu falo assim, a gente precisa se olhar para entender se aquilo que a gente carrega é nosso, de fato, ou foi, vamos dizer assim, embutido na gente. E aí, eu falo dessa tríade. Justamente, eu não uso esse nome, mas eu falo, tem coisas que a gente carrega que são geracionais, que é um pedaço da sua tríade. Tem coisas que a gente carrega que foi induzido, foi dito, foi, enfim, que está naquele período gestacional, que é outro pedaço da tríade. E tem coisas que na primeira infância ali. Ai, que bonitinho o Jorge, ele vai ser isso, vai ser aquilo, ele gosta disso, gosta daquilo, não sei o que, que fecha a sua Olha, tríade. olha que importante isso, Jorge. Tem criança que já nasce predestinada a seguir um emprego da família, um negócio da família. Olha o peso disso. Não, eu uso uns exemplos esdrúxulos para as pessoas entenderem. Por exemplo, a vida inteira minha mãe falou que eu gostava de lasanha. E aí eu acho que aquele prato é o prato favorito. Aí eu experimento o sushi e descubro que o sushi é melhor que lasanha. Você vê a que ponto pode chegar, né? Então é isso, tem tendências, tem dores. Então, o que, que pode estar acontecendo? A gente está indo para um caminho profissional que tem muito a ver com esse triângulo que você acaba de dizer e que a gente precisa descobrir se faz sentido realmente para a gente ou se a gente está indo na inércia de algo que foi dito Deixando para nós. nosso barquinho profissional aí à deriva, né? Exatamente. Então, o autoconhecimento, quando você falou, vamos dar o primeiro passo, é se abrir para o autoconhecimento, é olhar para isso. Será que o Jorge gosta de branco mesmo? Ou ele gosta de uma cor diferente? Ou Será alguém que. contou a vida inteira para ele que ele gosta de branco e ele aceitou isso como uma verdade. Não, e quantas vezes dentro da. E hoje cada vez mais, porque antigamente a humanidade tratava o bebê como uma coisa ali quieta, que às vezes não conversava, não interagia e tudo mais. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem muito estímulo, a gente conversa, a gente põe música, a gente, enfim, as pessoas chegam ali, ficam na barriga conversando e tudo mais. Então, assim, existe muito estímulo e esses estímulos às vezes não diz da gente, e aí, mas só que a gente vai carregando isso. Então, a gente precisa se abrir para isso mesmo. E quando você fala que muitas questões profissionais podem estar envolvidas e travadas nesse triângulo, por falta de conhecimento e de entendimento, para mim é muito claro. Porque a gente começa a virar muitas chaves também com relação a isso, assim. Olha que louco isso, Jorge. Estou te ouvindo falar e estou lembrando de uma moça que eu atendia, que a questão dela não era prosperidade financeira. Ela conseguia ter muitos recursos financeiros. A questão dela era que ela não conseguia aproveitar aquilo. O senso dela é de que aquilo ia acabar a qualquer momento. Então ela não podia desfrutar porque ia acabar, né? Ia acontecer alguma coisa. E aí a gente chegou onde ela era a segunda filha e quando ela estava sendo gestada, o pai faliu o negócio. E isso trouxe toda uma questão para a família, porque o pai e a mãe se separaram fisicamente, porque o pai teve que buscar novo emprego, novas oportunidades. A mãe ficou sozinha já com um filho pequeno e passando todas as questões de dificuldade financeira. Então, ela não conseguia ser próspera no sentido da palavra de não só adquirir, mas também de aproveitar e usufruir aquilo que se conquista através do trabalho, porque tinha Uhum. essas memórias aí implícitas na vida dela de que a qualquer momento ia acabar tudo. Porque isso aconteceu de fato no nascimento dela, né? Ali em torno da gestação. E é interessante, né? Porque assim, eu costumo dizer que o trauma, né, quando ele não é identificado, né, ou quando ele não, a gente não quer olhar para ele, é como se fosse uma sombra que nos rodeia e a gente não enxerga. Só que ela está influenciando tanto na gente, porque a sombra ela tira a luz, né, que nós temos. E quando a gente decide olhar para isso, ou traz do inconsciente para o consciente, é como se a gente pegasse uma lanterna e começasse a olhar para aquilo. E quando a gente tem, por exemplo, um ambiente totalmente escuro, um breu,
Basta uma chama pequena para que aquilo deixe de ser um breu. Uhum. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer botar um holofote de uma vez no negócio. Só que o holofote, muitas vezes, acaba o quê? Quando você está assim num lugar escuro e vê uma luz na sua frente muito forte, você tem Você a fica tendência a fechar cego. os olhos, a ficar cego. E por que eu estou Isso é falando uma isso? grande metáfora que a gente usa no trabalho com trauma. A gente fala que a gente nunca olha para a medusa nos olhos dela. Olha só. Porque é isso, a gente às vezes, as pessoas às vezes estão tá olhando aqui e falam assim, meu Deus, eu vou agora olhar, botar a luz em tudo quanto é trauma e não sei o quê, e entender que é um processo, né? Passo a passo. Entenda e olhe para o seu passado que a gente falou e observe. Tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você honrou, que você fala assim, nossa, eu tenho orgulho de ter feito isso, poxa, não foi feito de uma única coisa grandiosa, de um holofote de uma vez. Você pode ver que foram pequenos movimentos que você foi fazendo, que no final você somou tudo e falou assim, nossa. Então, se você, seguindo o conselho da Andiara, de dar o primeiro passo, e olhar, se abrir para o autoconhecimento, entenda que essa caminhada vai ser passo a passo. Porque sendo assim, é como se você não pudesse, ou não, né, ou ficasse mais difícil de voltar para trás. Então, quando você anda para o autoconhecimento em passos pequenos, mas conscientes e constantes, é como se essa jornada ela não tivesse volta. Ou seja, você não retrocede. Agora, se você dá um pulo daqui para um lugar lá na frente, a chance de você voltar para aquele mesmo lugar é muito grande. Porque não tem a estrutura que você precisa para sustentar aquele movimento lá. Então, assim, é isso. Eu acho muito importante o que você trouxe. Essa questão da tríade, eu adorei, né, que você usa isso e que você chama dessa forma, algo que também, de certa forma, assim, a Falando gente tem. sobre isso, Jorge, que você trouxe, né, sobre a gente não correr, me veio aqui Uhum. para a gente finalizar, acho que esse pedacinho, porque eu acho que vai ter muito mais aqui. Calma que eu vou te provocar aqui no final, vai. É aquela história, quando você tem muitas questões traumáticas, muitas vezes você não dá conta nem de ter sonhos, ou sonhos grandes, Demais. porque não é concebível aquilo para você. Aí, conforme você vai limpando, organizando, né, o seu interior, você começa a ter sonhos maiores. Você começa a pensar, não, realmente dá para chegar em lugares que talvez eu não conheça ainda, mas que é possível. E Uhum. eu costumo falar muito sobre a comparação, né? A comparação, ela pode ser um motor positivo ou ela pode ser um motor negativo. Se você Sim. comparar quem está lá em cima num sentido negativo de que ó céus, ó vida, vai ser uma comparação negativa. Mas se você usar a comparação como uma inspiração e olhar para a trajetória daquela pessoa que começou um dia e que hoje está lá em cima, isso pode servir de inspiração. Sim. Eu uso uma metáfora que é o seguinte: imagina uma fila de banco, uma fila para comprar alguma coisa, enfim. Normalmente a gente está no meio da fila olhando e buscando, tá lá no comecinho da fila, né? E a gente fica, ai meu Deus, eu quero chegar lá, aquela pessoa tá lá, e não sei o que, e aquilo vira uma tortura. E a gente esquece de olhar para trás e perceber que tem outra metade de uma fila que queria estar no seu lugar. Por quê? Exatamente. Porque quando você entende isso, você valoriza o seu momento. E que Você você já entende sonhou e tá ali um dia, uma vez. exatamente. E que um tempo atrás você estava no comecinho da fila, inclusive. E entenda também que quando você chegar no início da fila, sim, porque você vai chegar, você vai perceber que existe uma outra fila que você tem que ir. E tudo bem. Então é muito importante você falar isso que você falou, ou seja, eu posso olhar e de certa forma me comparar, mas me comparar no sentido de inspiração, não de degradação, né? O comparar, acho que literalmente é você com você mesmo. Então assim, eu estou Sim. melhor do que eu estava, ok. Agora,
me inspiro naquela pessoa. Eu sei que aquilo ali é possível. Eu sei que tem uma pessoa que está no mais avançado na fila e que ao invés de me deixar traumático, me traz inspiração do tipo, olha, se ela chegou, eu também posso. Se tem esse caminho, eu também consigo ir. Isso é muito importante que você falou, porque às vezes a gente está travado e traumatizado porque a gente está olhando e se comparando com algo que está muito lá na frente. Nossa, ó, vamos lá. Voltando um pouquinho Considerações aqui. finais, Jorge, que eu tenho que sair. O que você gostaria de ter ouvido no início da sua carreira? Acredite mais nos seus sonhos. Muito bom. Quero saber também o ensinamento que você traz de uma figura masculina na sua vida, da sua infância, assim, até hoje. Eu acho que vem muito desse lugar da falta do pai, de como é importante a gente olhar e cuidar, sabe? Hoje em dia, inclusive, eu trabalho com muitas mulheres que ou tiveram o pai ausente, com uma história bem parecida com a minha, ou que tiveram aquele pai presente, mas ausente, que às vezes pode trazer mais confusão ainda. Porque existia uma figura física ali. Jorge, nessa questão do conhecimento sistêmico, eu demorei tanto para entender que eu era a filhinha do papai que não tinha pai. Não, olha isso, bugado, né? Tipo, total, né? Eu bugava com isso, bugava. Mas como assim eu sou filhinha do papai? Mas nem pai eu tinha. Por quê? Porque justamente por não ter aquele modelo, eu idealizava e criava uma coisa mágica na minha cabeça e trazia isso para a realidade. Sim. Muito bom. O ensinamento que você leva da sua mãe até hoje. Com a minha mãe eu aprendi muito sobre gestão financeira. Minha mãe era uma pessoa muito certa assim com dinheiro, sabe? Uhum. Legal. E me conta assim, qual que foi o melhor café que você tomou na sua vida? Um momento que existiu café na sua vida ali, que foi marcante para você, assim, que você lembra, nossa, naquele café eu tive uma conversa assim, ou naquele café aconteceu isso, ou naquele café caiu uma ficha, você lembra de algo assim? Acho que não teve nenhum grande café, porque eu amo café, inclusive por Sempre tá com isso café, né? a questão das xícaras para as minhas sábias. Mas assim, quando a gente fala sobre café, me traz muito esse momento e esse tempo, essa oportunidade de sentar, degustar e olhar para algo, sabe? Uma boa conversa, algo que te faça olhar para dentro, algo que te faça pensar além, que te faça ter um insight. E eu digo, o café alimenta o meu masculino e à noite o chá alimenta o meu feminino. Ah, que legal. Gostei disso daí. Andy, último minuto. Intenciona alguma coisa que você quer para sua vida daqui para frente, que você possa compartilhar com a gente, mas não fala ainda, que eu vou tirar uma carta aqui para ver se faz sentido para você. Ótimo. Vamos lá. Eu não consegui lidar com isso. Faz sentido para você? Eu não consegui lidar com isso. Vou marinar com isso. Você pode dizer o que você intencionou? Intencionei ser referência na área do trauma. Olha só. Talvez você não via isso como possível e você não conseguiu lidar com isso, mas agora você consegue e se vê dessa forma. Andy, eu sei que seu tempo está escasso. Melhor, escasso não, né? Você tem outro compromisso. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final sua, falasse um pouquinho do seu trabalho à vontade e te agradecer demais por esse momento. Assim, foi um papo especial. Vai ficar lá na nossa plataforma da comunidade com acesso para as pessoas. Depois eu explico como que vocês fazem, têm acesso. Vai ficar gravado ainda por alguns dias lá no meu perfil. Mas deixa sua mensagem final, fale um pouquinho do seu trabalho, daquilo que você acredita, para a gente dar esse tchau gostoso e celebrar esse encerramento que foi maravilhoso. Bom, eu acho que com essa frase que eu falei, né, o que eu gostaria de ter ouvido lá no começo é acredite mais nos seus sonhos.
E quando eu ouvia falar sobre lei da atração, sobre cocriação, sobre, né, várias coisas que hoje eu acredito e intenciono mais realmente, eu não conseguia conceber isso. Por quê? Porque eu era uma pessoa com tantas questões para me relacionar que isso era muito distante. Então era Sim. muito distante essa questão de ter sonhos, de acreditar em coisas, né, que estavam muito distantes da minha realidade. E hoje eu Que é o que a vejo Jana falou aqui para você, ó. Você não conseguia lidar, foi atrás e hoje já se tornou uma referência. Então a carta fez exatamente. sentido. E assim, como a gente às vezes perde muito tempo sem querer olhar para essas questões, né, Jorge? Igual você falou, a questão do sentar em cima, né? Hoje em dia você virou essa chave. Quanto antes Sim. a gente nunca está atrasado, mas quanto antes a gente conseguir virar essa chave de que, independente do que a gente está travado, a gente precisa olhar para o nosso autoconhecimento e a gente precisa olhar para as nossas questões aí, e pode ser uma pessoa referência em trauma, pode ser uma pessoa referência sistêmica, busque autoconhecimento. Muito bom, muito bom. Andy, eu vou deixar marcado suas redes sociais. Andy é professora, meu, é uma mulher multifacetária. Tem vários, dentro do guarda-roupa dela, tem várias vestimentas que ela coloca, cada uma no seu determinado momento, para servir. É uma mulher assim, incrível, de verdade. Tenho muito orgulho de ter participado, de você ter participado aqui do nosso programa. Eu vou deixar, vou marcar você. Sigam a Andy. Se você E aí, quer. ó, quem quiser vir para a mentoria das sábias, inclusive a próxima turma começa na próxima terça-feira. Aí, ó, então dá tempo, mande uma mensagem para ela, siga, dê esse primeiro passo. Eu acho que é importante, porque vocês já viram dentro desse contexto que nós trouxemos hoje o quanto os padrões, os traumas se repetem e o quanto é importante você olhar para isso, inclusive para transformar um trauma em um talento para você levar para sua vida como missão, que é o que a Andy fez, que é o que eu fiz também. E é isso. Muito obrigado. Super beijo. E é isso. Vamos conversar porque tem muita coisa para a gente fazer junto ainda, Com tá, Andy? certeza. E me manda a carta, Jorge, que eu quero deixar ela aqui para me marinar com ela hoje. Vou mandar assim, um super beijo. Obrigado a todos que participaram e até a próxima quarta com café às 8 horas da manhã. Te vejo na próxima semana ao vivo. Super beijo, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.